Olá para você que nos acompanha, estamos juntos mais uma vez aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário, informando e prestando serviços. Hoje nós vamos falar sobre um patrimônio da cidade de Santo André, o SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental. A gente sabe que o SEMASA pautou muito a última eleição, tinha toda a polêmica da falta d'água, mas e aí? 7 meses já se passaram da nova gestão, inclusive do novo comando do SEMASA, o que pode ser dito para a população? E tem ainda aquela questão, o SEMASA vai ser vendido, não vai ser vendido, como é que fica a questão da dívida? Nós vamos falar sobre todos esses assuntos a partir de agora. O nosso convidado é Ajan Marques, superintendente do SEMASA, repito, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André. Ajan, seja bem-vindo à RDTV. Agradeço, uma satisfação estar aqui com vocês. Realmente é uma oportunidade que teremos de falar sobre todos esses problemas aí, que a gente espera que tenhamos soluções. Sem dúvida alguma, é o que todo andreense, eu acredito, que espera. Vamos então começar por essa questão da expectativa do que vai acontecer com o SEMASA. Eu acabei de dizer que o SEMASA é um patrimônio da cidade e há aquela divisão de uma certa forma. Embora muitos entendam isso, muitos também entendem, poderia passar o comando para a Sabesp para compensar a dívida bilionária. Não, as políticas ambientais implementadas pelo SEMASA correm risco. Como é que está hoje? Em que pé está isso? Porque a gente teve um episódio aí, a Prefeitura de Santo André entrou com uma ação junto ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, contestando o valor praticado da água, praticado pela Sabesp. Houve uma derrota. E aí hoje se entende que o SEMASA teria uma dívida de 3,5 bilhões, E eu acho que não seria a única dívida. Mas também, por outro lado, a gente ouve que, por questões partidárias até, Paulo Serra, prefeito de Santo André, e o governador Geraldo Alckmin são do mesmo partido, o PSDB, o diálogo ficaria mais fácil. Como estão as coisas, Ajan? Bom, é bastante vasto, né? Bastante. Vamos começar esclarecendo o seguinte. O SEMASA hoje, ele faz distribuição de água, tratamento de água, coleta de esgoto e encaminhamento do esgoto para tratamento junto a uma estação de tratamento em São Caetano do Sul. Além disso, nós fazemos a parte de drenagem urbana, tá? Fazemos toda a fase de limpeza urbana e também temos um departamento que cuida da expedição de certidões para preservação do meio ambiente. Tá? Hoje, o que está sendo discutido com o Sabesp é sobre o serviço de água e esgoto. Tá? Então, se esses dois serviços eventualmente descontinuarem no SEMASA, tem as outras atividades que continuarão ou via próprio SEMASA ou eventualmente pela administração direta. É um assunto ainda que vai ser tratado. Bom, com relação ao CAD, o que ocorreu no CAD, que a administração passada, entendendo que a tarifa que a Sabesp pratica aqui no município de Santo André, que é a mesma de outros municípios que também se servem da Sabesp, e todos os municípios que também se servem da Sabesp estão com uma dívida muito grande, como é o SEMASA. Podemos citar Guarulhos, podemos citar Mauá, podemos citar Mogi das Cruzes, se não me engano são 5 ou 6 no máximo. Tá? Nós contestávamos esse valor, fizemos algum estudo e tal, mas o CAD entendeu, numa primeira oportunidade, que esse assunto não era de competência do CAD. Ele não julgou o mérito, e sim a competência. Certo. Dizendo que tratava-se de uma tarifa por atacado que teria sido fixada pela Arcesp, que é uma agência reguladora. Certo? A gente entende que a agência reguladora, no caso do varejo, não vem calculando e recalculando periodicamente o custo efetivo e simplesmente atualizando um custo passado. Tá? Mas, nessa primeira etapa, foi esse o entendimento. O SEMASA entrou com um pedido de reconsideração, tá? Explanando novamente e com mais detalhe os motivos pelo qual a gente está pleiteando que seja feita uma grande conciliação, tá? Para definir não só esse custo de tarifa do passado, como do futuro. Tá?
Então, essa é uma fase. Então, essa reconsideração a partir de agora, já essa atual gestão pediu agora mais uma... Agora, tão logo foi publicado o arquivamento, nós tínhamos 5 dias de pedir uma reconsideração. Que tinha já um processo rolando no CAD desde 2015 vindo... Exatamente, Tá. que foi protocolado pela legislação passada. Por dever de ofício, a gente tem que ir até a última oportunidade, a última instância de decisão. Então, nós fizemos o nosso arrazoado e vamos submeter. Bom, em paralelo, desde que o atual prefeito, Paulo Serra, Paulinho, como a gente o chama, Sim. ele procurou um diálogo direto via governo do Estado, via Sabesp, um diálogo que está sendo desenvolvido em alto nível. Tá? Haja visto que a gente conseguiu apresentar as nossas considerações à Sabesp com relação ao volume que era entregue na cidade, e a Sabesp, a partir de março, conseguiu também nos atender num volume maior que pôde aumentar a demanda na nossa cidade. Esse volume maior ocasionou uma sobrepressão nas nossas redes, que são antigas, boa parte, mas que principalmente não tiveram a manutenção corretiva necessária nesse período. Sim. Isso causou novos vazamentos e a gente teve que fazer um mutirão, uma atividade especial para reduzir. Hoje, nós retrocedemos de 800 reclamações por dia De falta d'água. de falta d'água para 30% disso. Eu quero esmiuçar melhor essa história da falta d'água, dos vazamentos e também dos reparos na rede, mas só voltando à questão da dívida, eu já entendi aí que até a vinda, né, o envio de mais água para Santo André se deve a esse bom relacionamento que você coloca aí do atual governo com o governo do Estado, com a gestão da Sabesp. Agora, Ajan, se fala aí de uma dívida bilionária de Santo André com a Sabesp, em torno de 3 bilhões e meio. Segundo a cidade já vinha declarando aí até na gestão passada, e eu creio que agora isso se mantenha, essa dívida giraria em torno de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e meio. É possível prever que valor deve prevalecer aí? E a gente teve exemplos aqui no ABC também, por exemplo, São Bernardo, Diadema, vamos dizer assim, entregaram suas empresas municipais de água e esgoto para a Sabesp para abater dívidas. E pelo que você colocou aqui, existe também uma possibilidade de a Sabesp assumir uma parte do capital do Semasa, mas não totalmente. Ou o próprio Semasa manter o que não for água e esgoto, ou a própria administração direta, a própria prefeitura. É possível prever algo nesse sentido? E essa questão do valor da dívida? Veja bem, nós ainda não temos condições de afirmar se os 3 bilhões e meio que a Sabesp nos cobra é o valor correto, uma vez que nos nossos apontamentos este valor gira em torno de 1 bilhão e 200 milhões, certo? Mas isto, agora nessa fase de negociação, virá à luz. A Sabesp vai apresentar todos os cálculos dela, com as devidas correções, etc. e tal, e nós vamos comparar em conjunto com os nossos. Daí, matemática não tem muitos segredos. O 2 mais 2 vai continuar sendo 4, se for 3, 2, 1, será levantado o valor correto. Ver o que pode negociar, o que pode... Exatamente. Porque é um valor, para a cidade de Santo André, 3 bilhões e meio é um valor bem alto, um valor bem, vamos dizer assim, que atrapalha muito o dia a dia da cidade, compromete o dia a dia da cidade. Eu diria que 3 bilhões e meio pode inviabilizar a administração. É mais do que o orçamento. É mais do que um orçamento anual. Entendeu? E existe aí o problema dos precatórios, que nós temos até 2020, pelo menos na legislação atual, que quitar todos esses precatórios, tá? E com certeza, se o valor for desta monta, não teremos alternativa, senão fazer um entendimento com a Sabesp, eventualmente criando uma sociedade anônima ou até delegando o serviço por concessão para a Sabesp, tá? De tal forma que essa dívida seja reduzida a zero, tá? Mas a grande preocupação do prefeito hoje é que o padrão de qualidade que hoje existe seja mantido e que as metas que nós temos em planos diretores
de saneamento, de água e esgoto sejam cumpridas. Tá? E a gente está negociando esse eventual comprometimento da Sabesp com isso, dentro de um cronograma físico-financeiro viável, para que a população não sinta, se for possível, reflexos negativos por conta dessa eventual transição. Hoje eu não tenho uma posição, porque está sendo feito reuniões, estamos fazendo levantamento de custos do SEMASA, inclusive porque, o SEMASA vai passar água e esgoto. Tá? Nós temos alguns custos de funcionário e outros custos de contratos e andamento. Isso tudo tem que ser equacionado, é uma equação bastante complexa. Tá? Mas eu acredito que a gente tenha, até o final deste ano, uma posição mais exata para dizer, olha, o melhor caminho é este. E também não é uma coisa que do dia para a noite se resolve. Estabelecido o melhor caminho, temos que ver a legislação adequada, a aprovação, uma série de coisas, para depois se estabelecer uma data onde haverá formalmente a transferência do serviço. Para que ou transfira, né, ou que se Exatamente. corrija toda a situação e o modelo do SEMASA volte a ser viável, o que se diz hoje que não é, né, perante a dívida e tudo mais. Porém, Ajan, eu queria voltar nessa história de que o SEMASA ele é uma referência em políticas públicas nessa área do saneamento ambiental e ficando com a prefeitura, ou enfim, repassando isso. O andreense, de certo modo, tem muito orgulho de muita coisa que foi implementada aqui. Mesmo as próprias estações de coleta, mesmo as estações de coleta, né? Algo que tem cidade hoje aqui no ABC que tenta implementar, algumas já vêm implementando, mas muito depois de Santo André já ter esse tipo de serviço, e até essas estações vêm sendo modernizadas. Eu queria, antes de falar da polêmica falta d'água, da entrega de água, da volta, falar sobre as estações de coleta que vêm sendo modernizadas e, de uma certa maneira, desse serviço, da coleta seletiva, porque a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos, o Brasil precisa se adequar, as prefeituras precisam se adequar, já deveriam ter se adequado, aí não conseguiram, governos, prefeituras pediram mais tempo, já a gente sabe que não é a nossa realidade, mas tem municípios que ainda estão nos lixões, não tem aterros sanitários, e os aterros são aí a realidade. Santo André tem o seu aterro, mas queria saber qual é a vida útil desse aterro e como está Santo André nessa adaptação à nova política nacional de resíduos sólidos, e vamos falar de coleta seletiva e tudo. Bom, o município de Santo André hoje atende à política nacional de resíduos sólidos. Eu posso dizer sem dúvida que são um dos poucos municípios do país que atende a lei na íntegra. Nós estamos 100% adequado, inclusive a lei recomenda que um único órgão gestor assuma todos esses serviços, que inclui limpeza urbana, a parte de drenagem, a parte de meio ambiente e todas essas, água e esgoto, obviamente, nós atendemos isso 100%. A própria coleta e destinação do lixo, tudo isso está dentro. Tá? Nós temos hoje um aterro sanitário que nós conseguimos em menos de 6 meses, ou um pouco mais de 6 meses, aumentar a nota, que vai até 10, nós estávamos com uma nota 9,2, hoje já estamos com 9,6. É a melhor nota de aterro público da região metropolitana. Não existe nenhum aterro público. E os outros têm uma nota, muito inferior, muito inferior do que as nossas. Né? Nosso aterro hoje... Quando você diz que a nota é uma nota boa, acima de 9, e que foi melhorada até agora, o que envolve essa nota? O que eles avaliam para que essa nota seja concedida? A avaliação é macro. Vai desde a impermeabilização do solo para receber o aterro, vai desde o sistema de disposição, de compactação, vai desde o sistema de drenagem de águas percoladas, que é o famoso chorume, vai desde a captação do gás que o aterro produz normalmente, tá certo? Todos os cuidados com o entorno, tá certo? Todos os cuidados ambientais. Então, na medida que você vai cumprindo as etapas, você vai tendo nota 1, 2, 3, até 10. Nós estamos hoje com 9,6, tá certo? Temos a pretensão de chegar em 10, mas um aterro perfeito, eu acho que ainda é um pouco difícil, mas não é impossível, a gente vai perseguir. E como esse aterro hoje tem uma vida útil em torno de 3 anos,
a gente já tem a determinação do prefeito e estamos desenvolvendo um estudo a ser apresentado para a CETESB para que a gente consiga aumentar essa vida útil em torno de 2 anos, certo? Neste intervalo de tempo, 3 mais 2, tá, a gente vai iniciar os estudos para a implantação de uma usina de tratamento e reciclagem de resíduos sólidos. Tá? Existem diversas metodologias no mundo. Numa primeira etapa, a gente quer alguma coisa que transforme e não que simplesmente faça uma incineração ou coisa desse tipo. Então, a gente vai abrir um chamamento público para as empresas a nível mundiais que quiserem vir participar disso, que apresentem as suas tecnologias, tá? Para que a gente analise e escolha a melhor tecnologia e depois fazer uma PPP, que é uma parceria público-privada, onde vai ser feita a licitação para essa operação. Com relação aos pontos de recebimento, hoje nós já temos 27 pontos em atividade e dia a dia a gente tem procurado criar alternativas, melhorar isso aí, tá certo? De tal forma que a gente também consiga influenciar a parte de reciclagem. Sim. Tá? A coleta seletiva. Tá? A coleta seletiva é uma das coisas que a gente tem como meta, aumentar a eficiência e eficácia dela. Tá? Porque o que ocorre é o seguinte, a gente percebe que ainda existe uma adesão pequena a nível de população, principalmente saindo da região central. Então, essa adesão pequena dificulta muito a reciclagem. Estamos pensando em campanhas não só junto à população de uma maneira direta, mas também nas escolas, o que for necessário para criar uma conscientização dessa corresponsabilidade de todos nós para com o problema ambiental. Tá? E, além disso, estão sendo estudados também atitudes junto a essas comunidades mais carentes, visando dar algum incentivo para que essa comunidade faça a sua separação e traga nos pontos de recebimento, que a gente irá ampliar, para que a gente consiga um recebimento melhor de produtos recicláveis. A ideia é ampliar, então, pontos de coleta, fora esses que já existem fixos, essas estações. Além dos pontos, a gente vai premiar esse pessoal de populações de locais assim mais carentes com algum incentivo, tipo... Não seria o termo correto a palavra cesta básica, mas uma cesta, de repente, com produtos hortifruti, qualquer coisa, para que ele, em atingir um determinado volume, faça jus a isso. É um estudo que está em desenvolvimento. Vamos apresentar detalhadamente ao prefeito, que pediu que apresentássemos alternativos. Mas são estudos, ainda são estudos, mas tudo isso visando ampliar a coleta seletiva. A coleta e a destinação, eu creio, desse material, não é? Eu não sei, você falou da própria usina para se criar aqui em Santo André, eu também não sei a respeito de uma usina hoje de reciclagem, como é que a gente está nesse ponto, e em parcerias com cooperativas também? Nós já temos parcerias, hoje temos 2 cooperativas em funcionamento, e a curto prazo teremos uma terceira que será no 2º subdistrito, ampliando essa capacidade de fazer a seleção. Certo? Hoje, o aproveitamento ainda não é significativo, menos do que 10% do produto total coletado. A gente pretende aumentar essa capacidade de reciclagem, de tal forma que a gente também com isso contribua para a vida útil do aterro. Claro. Tá? Dá uma destinação adequada para esses recicláveis também e a transformação desse material. E isso inclui, inclusive, resíduos de construção civil, que hoje não tem uma destinação adequada no município. Jean, vamos falar então só para concluir essa história, todas as estações já estão modernizadas, eu já vi algumas aí que vocês criaram uma identidade visual nova e também, eu até conversando com alguns funcionários dessas estações, eles me disseram que teve início, e eu gostaria de saber em que pé está isso, um trabalho para conscientizar também a população sobre o descarte irregular desses recicláveis, né? Porque muitas vezes as unidades estão fechadas, a unidade próxima, aberta, mas a pessoa despeja na calçada, enfim. Esse trabalho de conscientização... Aquela falta de educação. O avião não pode, de forma nenhuma. Essa conscientização,
a gente está desenvolvendo estudos em cima disso, tá? E devemos já nos próximos 60 a 90 dias ter um programa de conscientização. Orientação. Exatamente, tá? Então a gente vai orientar um pouco mais isso aí, não só contra a coleta seletiva, mas também economia de água, uma série de coisas, mas vai ter muito foco em cima dessa reciclagem, que é um problema que, se não tivermos o apoio da população, fica muito difícil para o poder público resolver sozinho. Sem dúvida, sem dúvida. A história da falta d'água, né? Muitos falou, eu até comentei durante a eleição, a falta d'água pautou a eleição passada, o prefeito Paulo Serra anunciava aí o fim da falta d'água, houve esse entendimento, esse acordo com a Sabesp, e a Sabesp aumentou o volume de água enviado aqui para a cidade. E o próprio prefeito aqui na RDTV, ele comentou que algumas reclamações poderiam ocorrer pontuais por conta de problemas na rede. Ou seja, a rede não vinha dando conta de tanta água agora enviada, é isso? Exatamente. Quando aumentou a pressão na rede, por conta de aumentar o volume, nós tivemos muito problema de rompimento de rede. Desde de redes de menores diâmetro até grandes adutoras. Tá? Isso foi feito um trabalho de mutirão para que a gente conseguisse minimizar esses efeitos. Ainda existe isso com relativa frequência. Mas Santo André tem condições de modernizar essa rede subterrânea? Isso é muito caro, enfim? Existe uma alternativa que seria um contrato de performance, onde a gente contrataria uma empresa e ela faria esse serviço de modernização e ficaria com uma parte do resultado financeiro que a autarquia ou o município vier a ter por conta disso, certo? Hoje, a gente tem uma perda d'água da ordem de 40% e está no plano desta administração, com ou sem Sabesp, chegarmos a 25%. Porque eu ia dizer, até 40% está bem acima da média mundial. Então, a gente pretende chegar em um horizonte aí de até 3 anos a 25%. De perda, que não tem jeito, sempre um pouco vai perder, né? É o que dizem, os especialistas dizem aí. E a gente está dividindo a cidade em setores e tal, instalando macromedidores, e você vai saber o volume que chega e o volume que sai. E depois nós vamos comparar com o cobrado. E quando a cidade está dividida em setores, você começa a perceber em cada setor, nesse setor entrou X metros cúbicos e teve uma perda de delta X. Ou seja, entrou um volume e perdeu, por exemplo, 10%, 20% ou 30%. Então a gente vai poder localizar a região. Hoje a gente não sabe, mas não tecnicamente, os locais onde estão vazando com maior intensidade. Então esse novo sistema fará isto de tal forma que a gente consiga ter resultados vantajosos. Uma análise mais criteriosa, exatamente, mais minuciosa. Então hoje você diria que Santo André não tem falta d'água? Veja bem, nós não temos falta de volume de água. A gente tem, eventualmente, locais que não têm água por 2 motivos importantes. Primeiro, um fechamento de rede para manutenção. Isso, infelizmente, ocorre. A gente tem procurado avisar o mais com antecedência, quando possível, rompe uma adutora, está lá o problema. Existe um outro problema que passa desapercebido. É a pessoa ligar e dizer assim, olha, na minha casa, da meio-dia às 2 não tem água. Então, é um fato localizado. Aí você vai perceber que esta casa não tem caixa d'água. Se em qualquer horário do dia a pressão diminuir, então a água pode não atingir aquele imóvel. E o que precisa ter? Uma caixa d'água, porque não é possível hoje você ter uma pressão uniforme o dia inteiro. E lembrando que a responsabilidade do SEMASA é de levar água até 9 metros de altura com relação à rede, entendeu? Então, se a caixa d'água estiver numa posição acima de 9 metros, ela poderá ser abastecida normalmente. Mas se a pressão cair abaixo de 9, ela não será abastecida. Entendeu? Então, são fatores que hoje ocorrem com alguma frequência, que também é fruto de desinformação. Você diria, até você apresentou esse dado aqui, a própria prefeitura divulgou, que caiu 70% aí o índice de reclamações por conta de falta d'água. Esses 30% aí que, vamos dizer, ainda reclamam, provavelmente não se dão conta que há uma ausência e não uma falta quando ocorre algum reparo para dar conta aí dessa
dessa rede que não suporta esse volume de água, ou mesmo esses problemas pontuais, o morador que não tem uma caixa d'água, isso? Exatamente. Eu poderia dizer para você que a totalidade dessas reclamações hoje estão vinculadas a problema de manutenção de rede ou a problema de falta de pressão em determinado horário do dia, que se resolveria com uma pequena caixa d'água domiciliar. O que a Sabesp então envia hoje para Santo André é suficiente para a cidade? Hoje ou precisaria aumentar? Não precisará. E se nós reduzirmos a perda, ele será reduzido também esse volume. Tá, e se for mantido esse entendimento com a Sabesp, não corre o risco da Sabesp diminuir de novo a pressão, porque Santo André deve? Não, eu acho que isso, em Santo André, eu descarto essa possibilidade. Pode ocorrer, como houve tempos atrás, aquele problema de falta d'água, e que ela foi obrigada a reduzir para todo mundo. Sim. Mas aí não é específico para nós, né? Então, o nosso caso hoje, não corremos nem o risco de chegar, olha, a partir de X dias nós vamos reduzir o consumo e tal, até porque os entendimentos estão em alto nível e nós vamos ter uma solução conveniente para o município e que não deixe de observar os interesses da Sabesp. Vamos aguardar então isso. Eu quero agradecer ao Ajan Marques, que é superintendente do SEMAS, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental aqui de Santo André. Falou também sobre essa expectativa em torno do novo modelo do SEMASA. A gente tem aqui pertinho, por exemplo, Mauá, o próprio prefeito Átila Giacomussi já disse que não pretende passar a SAMA, né, a empresa de saneamento de Mauá, em sua totalidade para a Sabesp, que a empresa precisa ter uma participação majoritária, a SAMA ainda tem como ficar à frente aí dos negócios, e cada cidade tem a sua realidade. Como o próprio agente disse aqui, outras cidades têm dívidas altíssimas com a Sabesp e vinham enfrentando esse problema da falta d'água, Mauá, Guarulhos, e Santo André vem aí nesse caminho do entendimento. Vamos ver qual vai ser a solução encontrada pela gestão Paulo Serra. Ajan, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade, é um prazer estar aqui. Em havendo necessidade, estamos à disposição. Se quiser acrescentar algum dado que a gente não tenha falado, porque de uma certa maneira você acabou fazendo um balanço aqui de 7 meses à frente, né, do SEMASA. Se quiser acrescentar algum dado... Eu queria tranquilizar tanto a população de Santo André como os nossos funcionários que o prefeito está imbuído de que não haja nenhum prejuízo para o usuário, a nossa população. E os nossos funcionários também serão preservados em todos os seus direitos. Existem pessoas desavisadas ou até maldosas que dizem que vai haver um desemprego em massa, que os funcionários terão que ser demitidos, que isso e aquilo vai fechar. Não é verdade. O prefeito Paulo Serra tem consciência de que isto precisa ser preservado. Até se a gente pegar o exemplo de Diadema, a Sabesp na ocasião absorveu os funcionários da SANED, né? Então, de repente, pode-se caminhar nesse sentido, dependendo do modelo adotado. É um caminho que poderá ser trilhado e que depende de vontade, inclusive, dos próprios funcionários, por conta de regimes funcionais, mas, pelo menos nos primeiros 5 anos, eu acredito que serão preservados todos esses direitos a nível de quem é estatutário ou de quem é seletista, e nesse intervalo de tempo vão se estudar alternativas para que existam outras opções de reaproveitamento e tornar tudo uma normalidade. Só uma perguntinha final que... Essa gestão implementou uma Secretaria de Meio Ambiente, não é? De repente isso já seria uma visão aí de que pode ocorrer a transferência do SEMASA e essa secretaria seria essa secretaria que absorveria o serviço que não rede de água e esgoto? Bom, essa é uma hipótese que também está sendo levada em consideração, né? A secretaria hoje já tem uma tarefa abrangente de preservação e de todo o meio ambiente, inclusive com todas as diretrizes técnicas e tal. Mas essa é uma hipótese que com certeza não está descartada. Entendi. Vamos aguardar então o desfecho dessa história. Mais uma vez, obrigado ao Ajan Marques. Lembrando a você que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV você vê reproduzidos na versão impressa do Jornal Repórter Diário, que circula toda sexta-feira em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. As principais notícias da região você encontra no RD. Mensalmente tem a RD em revista, para você se informar e formar opinião, vários temas, reportagens sobre diversos assuntos.
No online, repórterdiario.com.br, você lê matérias na edição digital e também assiste aos nossos vídeos, é só procurar por RD TV. No Facebook, Jornal Repórter Diário, curta a fanpage, acompanhe diariamente os nossos conteúdos e tem ainda o YouTube RDTV Repórter Diário, tá certo? A gente se vê numa próxima, seja em edições gravadas ou ao vivo aqui do RD. Obrigado pela atenção, valeu!